Boa noite a todos vocês que estão ouvindo. E para você que está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, esse programa sempre está no ar, ao vivo, às 21 horas de todas as quartas-feiras. E a proposta do trabalho é sempre fazer algum tema que contribua para que haja o seu crescimento profissional. E a gente faz sempre essa parte também. Nós somos da área de recursos humanos e nós estamos sempre fazendo esse trabalho de colocação e recolocação. Então o que eu quero salientar aqui para você, que está me ouvindo, é que hoje nós recebemos, inclusive a parte da tarde, algumas vagas que eu preciso que você entre em contato, umas vagas de emprego, né? Então se você é uma pessoa comunicativa, que consegue, assim, tem uma desenvoltura para falar em público, entre em contato com a gente. Nós estamos fazendo uma seleção, porque há uma empresa que ela nos deixou a critério essa questão da seleção para a gente, e nós estamos fazendo exatamente esse trabalho, tá bom? Então, você que está ouvindo agora, inclusive pela primeira vez, nosso trabalho é essa proposta de orientação profissional e também recolocação profissional no mercado de trabalho. Então, para quem tiver interesse, envia os currículos para www.rhtransformação, sem o tio, sem cedilha, transformacão.com.br, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje é um tema muito pontuado nos dias atuais, que é a liderança. Então, para falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje o nosso convidado, né, que é o Everton Dias. Ele é gestor de RH, com especialização na gestão estratégica de pessoas, tem pós-graduação no Mackenzie, escritor, palestrante e tem vasta experiência nessa área de desenvolvimento humano. Então, boa noite, Everton. Boa noite, Eda. É um prazer enorme estar aqui falando desse tema que é tão atual e tão importante nos dias de hoje, que é a liderança. Uhum. Então nós vamos conversar, perguntando para o Everton, como é que a pessoa identifica esse perfil de liderança, né? O que é o líder? Ok, primeiramente, né, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mundial. E o que muitas pessoas pensam, Eda, é que as pessoas já nascem líderes, né, enquanto outras acham que eles se tornam líderes através de suas experiências, né, mas eu acredito que essas experiências elas possam ser aprendidas ao longo da vida, com a sua experiência de carreira, as qualidades que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então não existe, não tem um termo fixo, eu sou ou não sou líder, né? Isso não pode ser taxado dessa maneira, isso pode ser aprendido conforme as suas competências, habilidades, atitudes. Ah, ok. Então o nosso ouvinte está prestando atenção, olha, inclusive já se prepara aí com os telefones, tá? Depois nós vamos abrir para as perguntas, né? Então já anote aí, o 3016 1764, 3016 1765, o final 1766, 1767 e 1768. Então, para prosseguir esse nosso bate-papo, né, sobre a questão da liderança, que é realmente importante, existe um perfil de liderança para esse século XXI? Legal, Eda. O próprio termo líder já é um termo bastante atual. Antigamente esse líder era chamado de chefe. Então hoje em dia as empresas elas buscam lideranças com um perfil que tem que ser alguém que tenha competência de autoconhecimento. É uma competência que tem que ser bastante desenvolvida. Você precisa primeiramente se conhecer para poder liderar o outro. Então o autoconhecimento é uma competência e um perfil bastante exigido nas empresas no dia de hoje. E precisa também desenvolver uma perfeita habilidade em conduzir, influenciando, motivando as pessoas, estimulando a contribuir para a realização do objetivo ou do projeto que a empresa tem em execução. Deve socializar as responsabilidades de maneira sutil, vinculando o sucesso de cada membro ao sucesso do grupo. Tá. Então, você que tem essa experiência com pessoas, né, com o desenvolvimento humano no seu trabalho, como é que você vê, existem estilos, né, nessa coisa da liderança? Sim, Eda, existem muitos estilos de liderança. Para que vocês que estão nos ouvindo entendam com uma maior facilidade, eu vou destacar aqui alguns estilos, né, propriamente dito 3 estilos.
Existe um estilo de liderança que é chamado liderança autocrática, né, onde o líder é bastante focado nas tarefas, né, esse tipo de liderança também é chamado de liderança mais autoritária. Ainda temos o líder que é um pouco mais democrático, que é aquele que compartilha as decisões, que participa um pouco mais das decisões com os colaboradores, né, e é voltado mais para pessoas dentro do processo decisório. E ainda tem o estilo lideral, onde as pessoas têm maior liberdade de execução dos projetos, mas esse estilo ele é mais indicado para aqueles grupos ou para aquelas empresas onde as pessoas têm já têm equipes mais maduras que conseguem se autogerenciar. Então dá para utilizar desse estilo mais liberal. E ainda desses três a gente pode destacar, dependendo da necessidade, a liderança situacional, que é aquela que você desempenha no momento exato que aparece ali, dependendo da situação, como o próprio nome diz. Né? Dá para você ser democrático, autoritário, ou até mesmo um pouco mais liberal, dependendo do caso. Ok. Bom, eu acredito que os ouvintes, né, muitos trabalham assim, com trabalho de liderança dentro das empresas, devem estar se perguntando como é que a gente faz para motivar, né, para estimular a equipe, para manter essa equipe estimulada. O que você tem a falar sobre isso? Ok. O líder ele tem um papel bastante importante na motivação dos colaboradores. Né? Isso é uma missão diária e resultado de vários fatores. Né? Para manter o colaborador motivado, o líder precisa ser exemplo. Ele precisa fazer o que ele fala, ele precisa ser educado, gentil, cordial e também ter a questão da empatia, que é se colocar no lugar do colaborador. Mas quer falar uma coisa, fazer outra também não funciona, né? Tem que dar um exemplo, então. Né? A própria, como dizia minha avó, que as palavras movem, os exemplos arrastam. Então a gente precisa ser exemplo, né? Não adianta a gente dizer que quer algo do colaborador se a gente propriamente não faz. Né? Então a gente tem que reconhecer o colaborador como um parceiro, não como um mero subalterno. Né? Tem que ser alguém que gere uma parceria para que haja resultado. Tá, então quer dizer que vale uma autoconsciência do líder e fazer uma análise, né, para verificar se ele realmente o que ele está fazendo, né? Reconheceu o que ele está fazendo para verificar se está adequado ou não. Né? Exato, perfeito. Ok. E você tem, o que você pode falar para nós? Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa diz, bom, eu fui promovido, né? E aí? O que acontece depois? Então, por exemplo, sei lá, o colaborador questiona isso do líder, né? Eu fui promovido, e aí? Agora? Qual é a conduta que o líder deve tomar? Exato. Em muitos casos, não existe preparação e nem tempo para que você se adapta, né, quando você recebe uma responsabilidade como essa, de liderar uma equipe. Na verdade, Eda, não existe nem a melhor nem a pior forma, pois o modo de liderança está inserido no público que você vai liderar. Então, para que você seja um bom líder, é importante que você seja ético, que você esteja realmente preocupado com as pessoas que vão te cercar. O líder deve se preocupar em fazer um ótimo trabalho, em ajudar os outros e não só focar na questão da remuneração. Né? Liderança, existem muitas pessoas que são motivadas sim pelo dinheiro, o que não é ruim, né? Mas você tem que pensar também das pessoas que o cercam. Na verdade, você vai servir de exemplo para uma série de outras pessoas, então você tem que se preocupar bastante com isso também. Então o que você está falando é que o líder tem que verificar o que ele pode contribuir também para que essa pessoa se desenvolva. Exato, entender que isso é um processo de aprendizado, tanto para o colaborador quanto para o líder também. Né? Essa missão do líder, como eu falei anteriormente, é uma missão diária, é um aprendizado múltiplo e em conjunto. Interessante. Então veja, para você que está ouvindo o nosso programa agora, eu sou a Ieda Neres de Souza, hoje nós estamos entrevistando aqui o consultor Everton Dias, que está falando sobre liderança, tá? Então agora nós vamos abrir os microfones da rádio para verificar se a gente tem ouvinte querendo fazer algum questionamento, né, a respeito. Então os telefones são 3016 1764, o final 1765, 3016 1766, 1767 1768. Ok? Então já temos pessoas.
Nós temos aqui o Tomás, que nos apoia na técnica, né? Ok. Então vamos aguardar que se a gente tenha ouvinte, né? Então fala um pouquinho sobre... às vezes a gente tem aquela pessoa que está liderando, nosso ouvinte está lá questionando como ele pode melhorar o desempenho dele, né? O que ele pode fazer para poder alavancar esse profissionalismo na questão da liderança. O que você sugere que essa pessoa faça? É importante. O que ela deve buscar? Legal, é importante que esse novo líder, essa pessoa que está em busca dessa liderança, de se tornar um líder, é importante que ela tenha o conhecimento e a vontade do aprendizado, né? Porque o estudo ele tem que ser diário, né? Você tem que se preparar através de livros, através de cursos, né? Por isso que a gente falou anteriormente da questão do autoconhecimento. Você precisa entender e reconhecer as suas falhas para assim poder melhorá-las. Ok. Então já temos uma pessoa na linha. Alô? Alô? Com quem eu falo? Lucimara? Oi, Lucimara. Obrigada pela sua participação, Lucimara, tá bom? Ok. E a sua pergunta, Lucimara? Então, é assim, a minha dúvida é, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa, né? Ok. E na realidade ela é do meu marido. E o que eu venho sentindo, eu trabalho junto com ele, o que eu venho sentindo é assim, que as pessoas, no caso dos nossos funcionários, assim, eles estão desagradando demais. E por outro lado, eu reconheço isso que você falou no meu marido, né? Porque assim, ele é uma pessoa às vezes muito exigente, ele cobra muito, às vezes na maneira de se colocar, ele chega a ser assim um pouco agressivo. E eu queria saber, quando a pessoa não percebe isso, se a gente que está de fora pode ajudar, se tem alguma literatura, algum livro, alguma coisa que a gente pudesse fazer, para que essa pessoa reconhecesse assim, essa dificuldade de estar se colocando, até de às vezes fazer um pedido e não ser claro, e aí o resultado não vir de acordo. Ok, Lucimara, então vamos responder aqui no ar, tá bom? Tá ok, então. Então eu passo a sua pergunta para o nosso... Boa noite, obrigada. Tchau. Ok, Lucimara, boa noite. Então, assim, a melhor forma de se trabalhar com essa questão é a respeito do feedback, né? Muitas pessoas, como você mesmo falou, não têm a noção ou o próprio discernimento que ela está sendo um pouco agressiva, que está agindo de uma forma exigente ao extremo. Então, se alguém está de fora, podendo perceber e identificar essas questões, né, a forma mais fácil da correção é o feedback. Você chamar de forma educada e sempre tratar a questão de fatos. Né? Falou assim, olha, nesse momento eu percebi que você foi um pouco exigente, um pouco ríspido com tal colaborador, e acho que se a gente fizer de uma forma diferente, o resultado poderia ser melhor. Né? Propõe um teste, propõe um treinamento, né? Não precisa ser algo tão imposto e tão exigente. De repente, se você propor uma situação de teste, a situação pode se resolver de forma mais positiva. Ok. Então, alô, outra pessoa na linha? Alô? Com quem eu falo? Ah, caiu. Então, quer dizer que então, tem essa dificuldade da pessoa reconhecer, né, ter essa autoconsciência, né? É por isso que eu torno a dizer, dessa questão do autoconhecimento é algo que é bastante importante, né? Você precisa se reconhecer também. Né? E quando a gente falou lá no início do programa, né, a respeito de você ter, que os exemplos arrastam, né? O que você quer para a sua empresa? Né? Que tipo de colaborador você quer dentro da sua empresa para o seu negócio? Você tem que ser o exemplo para isso. Ok. Então vamos a outra pessoa. Alô? Alô? Ok, com quem eu falo? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Novamente o seu nome? Paulo. Oi, Paulo. Paulo, então, obrigada pela sua participação. A sua pergunta, Paulo? Eu gostaria de montar uma dinâmica entre líderes da mesma empresa. Vejo que os líderes estão em conflito, não falando a mesma linguagem. Qual seria a melhor atitude? O que eu posso estar montando, elaborando, onde eu posso estar buscando essa dinâmica? Ok, então vai ser respondido aqui pelo ar, tá bom? Ok, aqui no ar, tá bom? Ok, obrigada.
Ok, Paulo, é um pouco difícil sugerir dinâmicas quando a gente não conhece o perfil ou público com o qual a gente está trabalhando. Dinâmica é uma excelente ferramenta para resolver conflitos como esse, mas seria necessário que eu conhecesse um pouquinho melhor o seu público para poder te indicar uma coisa mais certeira e que você tenha um sucesso no que você for aplicar. Então eu prefiro que você consulte melhor algum livro de dinâmica. Tem excelentes literaturas aí dentro das livrarias que podem te auxiliar nesse processo. Ok. Então, como você falando que nós humanos também estamos muito automáticos, né? Então, às vezes, como disse a Lucimar, às vezes acontece que a pessoa nem presta atenção em alguma resposta que deu, acabou sendo deselegante, sem querer, depois já foi, né? Que ela se referiu. Mas pode acontecer, quer dizer, talvez às vezes é uma postura que acaba sendo frequente. Mas às vezes também a gente acaba saindo do eixo, não é? Exato. E a gente acaba falando alguma coisa que não devia. Claro. A gente... Isso é um grande fator, Ieda, que causa a desmotivação, né? Porque essa situação, ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, vai culminando numa desmotivação dos funcionários. Se você não se percebe que você, de certa forma, está agredindo o colaborador, seja ele de forma sutil ou um pouco mais agressiva, isso ao longo do processo vai causar certamente uma desmotivação muito grande. Então veja, o que ele está chamando a atenção para a gente é essa coisa da liderança de si mesmo, né? De liderar a si mesmo, de prestar atenção no que nós estamos fazendo, né? Prestar atenção ali diariamente o que nós estamos... e tudo, desde o momento que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, tudo, porque senão a gente acaba fazendo, né, alguma coisa que a gente não deve, né? É a questão da nossa percepção, Ieda. Eu trouxe aqui até pra gente uma pesquisa da Gallup Consulting, que 71% das pessoas que deixam uma empresa, deixam por causa dos seus líderes, principalmente por causa da falta de comunicação. 86% dos líderes acreditam que são grandes comunicadores. Então, quando a gente falava lá atrás a respeito de perfil, é importante você pensar também que uma das competências que você tem que se analisar e se perceber é a comunicação. De que forma que você está se comunicando? Como você está se comunicando com esse colaborador? Isso é bastante importante e é um fator decisivo para o sucesso da sua empresa, do seu negócio, enfim. Ok. Então, ouvinte, alô? Oi? Com quem eu falo? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Não estou te... agora sim. A sua pergunta? Cláudia Lacerda, tudo bem? Ok. Obrigada pela sua participação, tá bom? Primeiro, estou muito feliz de ouvir o programa, primeira vez que eu escuto. Obrigada. Interessante. Ok. Eu gostaria de saber sobre o gráfico motivacional, né? Porque eu tenho colaboradores que trabalham comigo e, de princípio, a gente consegue manter uma motivação, mas eu percebo que, com o tempo, essa motivação diminui. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Legal. Ok, vamos responder aqui então pela rádio, tá bom? Obrigada. Ok, Kleber, excelente pergunta a sua, né? Quando a gente fala de motivação, é um motivo para que você faça algo, né? Um motivo para agir, né? E a motivação, ela está dentro de cada um de nós, né? Nós precisamos de estímulos para que ela ocorra. Se você está percebendo que ao longo do dia ou ao longo de alguma situação você percebe que esse nível de motivação vai caindo, você tem que verificar quais são os estímulos que você está dando para esses colaboradores, né? O que de fato o que motiva cada um deles, né? As pessoas, elas são diferentes, então a gente não pode de repente tratar a respeito de uma motivação, por exemplo, generalizada, né? Então, acredito que vale até uma análise em relação a um pacote, né? O que está sendo oferecido em termos de benefícios, como é que está a questão do salário, a questão de parar um pouquinho para fazer um treinamento, para alguma atividade que seja totalmente extra à empresa, não é? Então, assim, olhar para todos os lados, é isso? Olhar para o todo, né? As pessoas, algumas pessoas, elas são motivadas também por desafios,
né? Quais são os desafios que estão sendo dados para esses funcionários, né? O que eles estão almejando lá no futuro, né? Muitas pessoas se motivam dessa forma, o que espera, o novo, o que está desafiando para que você possa conseguir novos objetivos, isso é bastante positivo. Ok. Então, alô? Outro ouvinte? Com quem eu falo? Alô? Alô, pois não? Com quem eu falo? Soriano. Repete o seu nome? Soriano. Oi, Soriano. Obrigada pela participação. Sua pergunta? É o seguinte, eu trabalho numa empresa, é uma metalúrgica. E eu estou há 15 dias, mais ou menos, na firma, e me deram uma oportunidade de pegar um cargo. Só que me ofereceram, eu não me senti assim preparado, e agora eu estou pesquisando o que faz. Aqui existe muito assim a divergência entre os funcionários, dá para ver que o pessoal não consegue controlar, que são caminhões e os caminhoneiros não estão se entendendo entre eles. Eu queria ver o que você tem para falar sobre isso. Ok, nós vamos responder aqui pela rádio, tá bom? Obrigada pela participação. Ok, Soriano, essa dúvida é uma dúvida bastante frequente, não é uma dúvida só sua, não. Primeiramente, parabéns pela promoção. Né? O que eu tenho para sugerir para você sempre vai ser a questão da comunicação. Né? Fazer reuniões periódicas, de repente se reunir com esse grupo de caminhoneiros e ver quais são as aspirações de cada um deles, porque assim, é muito complexo quando a gente está falando de perfil, a gente dá uma resposta pronta, uma receita de bolo para que você vai lá e no dia seguinte execute. Nem sempre o resultado dá para ser dessa forma. Então, eu sempre sou a favor da conversa, da comunicação, do que essas pessoas estão esperando de você. Procure entender o que essas pessoas esperam desse novo líder. É um grande desafio para você, mas o que elas esperam de você? Assim você consegue ter um direcionamento do que aonde você pode começar a agir. Né? Então, você tem um norte do que eles estão esperando de você. Okay. Então, nós agradecemos aqui a sua presença, Everton. Então, Everton Dias, aqui, vamos deixar o contato. Então, anota aí o contato, 8131-8434, repetindo, 8131-8434, o consultor Everton com W, Dias. Aí nós temos o e-mail dele, Everton com W, e com N no final, @ouse, consultoria de ousar, gente, ouseconsultoria.com.br, e também o site www.ouseconsultoria.com.br. Okay? Muito obrigada pela sua presença, é um assunto interessantíssimo. Eu também convido você para que esteja aqui outras vezes, para a gente debater outros títulos também. Ok, tá bom? Eu que agradeço a participação, foi um prazer enorme estar aqui com você e com todos os ouvintes da Rádio Mundial. Espero sim, com certeza, participar de outras oportunidades juntamente com você. Obrigada. Gente, então, voltando a falar sobre o nosso trabalho de colocação, recolocação profissional, eu falei no princípio do programa que a gente faz uma intermediação entre candidatos e empresas, então a gente recebe vagas, a gente faz todo um trabalho de orientação ao profissional, mas também ao colaborador. Às vezes a gente tem um colaborador que não está satisfeito com a questão do trabalho, né, do universo, do mundo do trabalho, essa prosperidade da sua satisfação pessoal, daquilo que consegue realizar, e o dinheiro, né? Então é o trinômio do trabalho, da prosperidade e a questão financeira. Às vezes a pessoa precisa alavancar, precisa verificar o que é que está ocorrendo, o que pode mais fazer para que esse conjunto seja positivo. No princípio do programa eu falei a vocês sobre a necessidade de estar fazendo uma seleção, que eu estou fazendo a seleção de profissionais que são para uma empresa. Então, se você tem o perfil de comunicação, uma pessoa que se comunica muito bem, que consegue falar bem em público para um determinado grupo de pessoas, envie o seu currículo para mim, tá bom? Eu vou deixar o site www.rhtransformação, sem o cedilha.com.br, ou liga a partir de amanhã no horário comercial 2026 8171, e daí entre em contato, passa para nós o currículo, entra lá no formulário de contato e entre em contato com a gente, tá bom?
Muito obrigado pela atenção, você ouvinte aí com a gente. De novo, nós estamos aqui na quarta-feira, às 21 horas, falando sobre currículo. Nosso próximo tema é sobre currículo. E lembre-se sempre, transformação é atitude. Mude o que é preciso, faça acontecer. Muito obrigada a todos.